Desde a versão 2010, o AutoCAD apresenta um novo recurso que eleva os projetos desenvolvidos a um novo nível. Este recurso, chamado parametrização, torna a criação e edição de projetos muito mais fácil e prática. Nesta aula vamos aprender o que é parametrização e as vantagens de se utilizar ela no desenvolvimento dos projetos. Muitos devem estar se perguntando o que exatamente é parametrização. A parametrização nada mais é do que definir parâmetros que vão determinar como a geometria vai funcionar, qual é a função dela, qual é o formato final dela e por aí vai. A parametrização de um projeto utiliza dois componentes, as restrições geométricas e dimensionais. Essas restrições estão na aba Parametric. Eu posso então agora visualizar aqui as restrições geométricas e dimensionais. Em outras aulas, nós vamos estudar mais a fundo o que cada uma dessas opções fazem. Mas em termos práticos, então, a parametrização seria a inserção dessas restrições geométricas e dimensionais que vão caracterizar a geometria que vai compor um determinado projeto. Vamos então, no caso, estudar a parametrização num quadrado. O que seria essa parametrização de um quadrado? O que define um quadrado? Um quadrado é o quê? Uma geometria com 4 lados iguais, que apresenta uma relação de perpendicularidade entre as linhas que compõem a geometria, e todas essas características definem o quadrado. Mais adiante eu vou colocar na forma prática mesmo como utilizar as restrições geométricas e dimensionais para definir um quadrado no AutoCAD. A grande vantagem de se utilizar a parametrização em um projeto se dá graças às restrições geométricas e dimensionais que definem a geometria. Através desses elementos nós conseguimos realizar as edições do projeto de forma muito mais rápida e fácil. Então vamos visualizar aqui isso de forma prática. Aqui eu tenho um quadrado parametrizado e um quadrado sem parametrização. Para alterar a dimensão deste quadrado aqui, eu simplesmente vou alterar essa dimensão aqui e veja que automaticamente todo o quadrado já se redimensiona todos os outros lados. E isso sem grande esforço, simplesmente alterando uma única dimensão. Já se fôssemos alterar este quadrado aqui para uma nova dimensão, eu teria que vir aqui, pegar um offset, vamos supor, ou alguma outra ferramenta, ou até mesmo traçar novamente do zero a geometria, mas eu vou utilizar aqui o offset, vou definir uma distância de cópia de 20, para definir aqui um quadrado de 80, vou fazer uma cópia desse lado aqui e desse lado aqui. Agora eu viria com outro comando de edição e escolheria todos esses elementos que são desnecessários no projeto. Agora, para parametrizar este quadrado, eu posso proceder de duas formas diferentes. Uma seria utilizando somente restrições geométricas, predominantemente, e uma restrição dimensional só para definir o tamanho desse quadrado. A outra forma seria utilizando também algumas restrições geométricas, mas também utilizando o vínculo entre restrições dimensionais. Eu vou mostrar então aqui rapidamente como definir um quadrado com as restrições geométricas. Aqui, primeiramente, só demonstrando, são linhas separadas que compõem o quadrado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é juntar essas linhas para que se comportem como um único elemento. Para isso, eu vou utilizar uma das restrições que mais adiante vamos estudar qual seria a restrição utilizada neste momento. Eu posso ver agora que eu consigo modificar o quadrado, mas sem separar as linhas. Mas ainda não é um quadrado. O que eu preciso agora? Definir uma linha horizontal. A linha horizontal aqui está definida. Vou definir também que todos os lados aqui são paralelos. Mas agora, mesmo assim, ainda eu movendo aqui, eu ainda não tenho um quadrado definido. Vejam que agora aqui eu tenho mais um retângulo. Então agora para definir então o quadrado que tem os lados iguais, eu vou utilizar então uma outra restrição aqui e vou definir a igualdade desses dois lados. Pronto, eu tenho agora um quadrado definido. Vou utilizar aqui uma restrição dimensional para definir aqui o quadrado.
Veja que aqui o quadrado tem um lado de 100, mas se eu reduzir aqui para 80, veja que o quadrado automaticamente é reduzido para o tamanho de 80. A outra forma de se parametrizar seria utilizando aqui um lado horizontal, uma perpendicularidade entre esse lado. Veja que eu tenho aqui 3 arestas perpendiculares. O que eu vou fazer então agora é definir uma relação entre duas dimensões, para definir que esse quadrado aqui é um quadrado. Então agora, se eu alterar a dimensão deste quadrado aqui, ele também vai redimensionar automaticamente e sempre vai ser mantido como um quadrado. No decorrer deste módulo, veremos todas as etapas de parametrização de um projeto. Veremos também outros conceitos pertinentes ao tema e a cada etapa do processo. Não perca!